Então, esta primeira parte da aula, eu quero discutir com vocês o que é o objetivo, ou o que é que se pretende com este trabalho que vão fazer no bloco de bioinformática, e como é que, eventualmente, o que é que se pode fazer com este tipo de análise. Depois vamos ter outra parte da aula a falar sobre a análise de enriquecimento funcional, que depende de um teste estatístico, que é o teste hipergeométrico, e, finalmente, também vamos nessa parte do teste hipergeométrico, no caso da análise de enriquecimento funcional, é necessário ter atenção que vamos fazer muitos testes estatísticos em simultâneo, e, portanto, é necessário aplicar uma correção para testes múltiplos. E a última parte vai ser apresentar-vos onde é que estão os materiais que vocês têm que usar para executar o trabalho. Mas pronto. Então, o objetivo deste bloco, portanto, alguma dúvida que tenham, interrompam à vontade. Estão todos a ouvir bem? Sim. Sim, professor. Obrigado. Respondam de vez em quando, que é para eu não sentir que estou a falar para o vazio. E então, portanto, todos os trabalhos desta disciplina estão organizados à volta do NFKB, e eu aqui tenho representado duas bolinhas, portanto, estão representadas duas subunidades que formam o fator de transcrição funcional NFKB, e o que está, o RELA e o NFKB, são o nome dos genes que codificam para estas proteínas. Eu acho que às vezes aparece como P65 e P50, se não me engano. Mas o nome oficial dos genes é RELA e NFKB1. E nós vamos aceder a algumas bases de dados. Umas vocês próprios é que vão buscar a lista dos interatores físicos. Eu vou já fornecer a lista de reguladores, ou melhor, de interações regulatórias, sejam elas de regulação da transcrição ou de vias de sinalização, que estão disponíveis em bases de dados públicas. As interações físicas estão disponíveis aqui neste serviço, que é o APID. Há outras fontes de interações físicas entre proteínas, mas no trabalho é simples e é uma fonte bastante confiável para obter de uma maneira fácil uma lista de muitas interações físicas entre proteínas. E, portanto, é o APID. E, por outro lado, vamos buscar informação, e eu vou-vos já dar os fecheiros retirados destas ferramentas, que é o Omnipath, que é uma base de dados que integra várias fontes de informação para interações entre proteínas em que uma proteína regula a outra. Deixem-me só ver, porque estão a tocar à porta e eu não sei se alguém vai abrir. Desculpa pela interrupção. Mas, então, portanto, o Omnipath é uma base de dados que tem informação sobre interações regulatórias, principalmente vias de sinalização, e também tem algumas interações de regulação da transcrição. Portanto, em que um dos elos da ligação, portanto, uma ligação ou uma interação envolve sempre duas entidades. E, portanto, aqui as duas entidades ou são proteínas ou genes. E, neste caso, se for uma interação de regulação transcricional, é uma interação entre um fator de transcrição e um gene-alvo. Se for uma regulação de uma via de sinalização, muitas vezes é uma interação entre uma proteína que é um sinase e outra proteína que é fosforilada por esse sinase, ou é um fosfatase e a proteína que é desfosforilada por esse fosfatase, mas também há muitas outras formas de... portanto, há outras transformações pós-traducionais que podem ser usadas em vias de sinalização. E o Omnipath junta essa informação. O Doroteia é uma ferramenta feita pelas mesmas pessoas que fizeram o Omnipath,
que junta informação apenas sobre interações de regulação transcricional, portanto, interações entre fatores de transcrição e genes-alvo. Esta é uma informação que está disponível. Eu aconselho, eu já vos vou dar as listas de interações do Omnipath e do Doroteia, mas eu aconselho a que consultem depois os sites do Omnipath e do Doroteia para perceberem a informação que está lá disponível e, obviamente, vocês vão mesmo consultar o site do APID e a ideia é que vocês... estas não são as únicas fontes de interações, há outras fontes, por exemplo, há uma base de dados muito utilizada que é o String. Eu posso escrever aqui. Nós não vamos utilizar, mas é o StringDB, que tem muitas interações entre proteínas, mas há muitas mais. Por exemplo, há o Intact, BioGrid, entre outras. Do lado das vias de sinalização também existe o Signalink. Agora e com o passar do tempo vão sempre aparecendo, há sempre esforços novos de tentar juntar esta informação. De onde é que vem esta informação que nós vamos utilizar? No caso das interações físicas entre proteínas, é a interação que vem de estudos publicados em que foi detetada, por métodos experimentais, uma interação entre pelo menos duas proteínas. E a ferramenta APID o que faz é, vai consultar outras bases de dados, como o Intact e o BioGrid, e vai retirar de lá as interações que foram depositadas nessas bases de dados, e, portanto, é uma coleção de interações físicas entre proteínas que resultam do esforço coletivo da comunidade científica. Porque tudo o que é publicado, alguns vai parar a estas bases de dados, como o Intact e o BioGrid, e depois o APID acaba por juntar informação de várias bases de dados. Também há aqui outra interessante, que é o URI, que é o Human Reference Interactome, que é outra fonte de interações físicas entre proteínas, que é um bocadinho diferente do APID. O APID junta interações que foram descobertas paper a paper, ou experiência a experiência, e é conhecido que portanto, os investigadores não estudam todas as proteínas que são expressas em humanos de igual forma, não é? Há uma densidade muito maior de estudos sobre proteínas que se sabe que estão envolvidas em doenças ou que têm um potencial biotecnológico. Portanto, há um viés, há um enriquecimento de informação para proteínas que se sabe que têm um papel influente em problemas biomédicos ou em problemas biotecnológicos. O URI, por outro lado, é um estudo ou um projeto que, de forma não enviesada, usando uma tecnologia que é o Yeast-to-Hybrid, tenta mapear todas as interações entre proteínas humanas. Ainda não acabou, mas é uma das fontes principais de dados de interações entre proteínas humanas, mas como os próprios dados do URI também são publicados, acabam por aparecer em ferramentas como a APID. São as fontes dos dados. E, portanto, um objetivo deste trabalho é que vocês aprendam a aceder a estas fontes dos dados e a conseguir interpretar os dados que tiram destas bases de dados públicas. Neste caso, o nosso problema é, estamos interessados em estudar a ativação ou regulação do ENF-κB e todas as outras componentes do trabalho, que vocês vão ter que incluir no artigo, portanto, o estudo computacional da dinâmica da via de ativação do ENF-κB, que fizeram com o professor Fernando Antunes, o trabalho de detecção da localização celular do ENF-κB após vários tempos de estímulo com TNF-alfa, em que vão detectar o ENF-κB por Western blot em dois estratos, um nuclear e outro citosólico. Aí estão a tentar, no fundo, observar aquilo que foi previsto pelo modelo, mas agora nas células ZILA,
e vão usar a técnica de imunocitoquímica também com o mesmo objetivo, para detectar ao longo do tempo após o estímulo que há uma alternância na localização celular, subcelular do NF-κB entre núcleo e citosol. Ele só está ativo no núcleo e aí exerce a sua função de fator de transcrição. Portanto, todo o resto do trabalho estuda esta dinâmica da via de ativação do NF-κB em células ILA, o modelo básico, ou a nossa compreensão fundamental da via de ativação, envolve um ciclo de retroação negativa, principalmente levado a cabo pela proteína κB-alfa. No modelo também falam da proteína A20, mas a proteína κB-alfa inibe a ação do NF-κB precisamente por uma interação física. Sim? E todo o resto do trabalho, alguns na discussão do trabalho com certeza, vão dar relevância à importância da existência desse ciclo de retroação negativa para a forma como a via é regulada. Pronto, então, aqui neste trabalho de bioinformática, o que nós vamos fazer é usar a informação disponível de interações do NF-κB com outras proteínas e genes e tentar identificar se existem outros candidatos a ciclos de retroação negativa, ou seja, sendo o NF-κB um fator tão importante, que é expresso em múltiplos tecidos, tem um número gigantesco de alvos que são regulados pelo NF-κB. Obviamente, em cada tecido, nem todos os alvos são potencialmente ativados, porque há outras camadas de regulação da expressão génica e alguns genes podem nem estar disponíveis para serem expressos, através de alterações na estrutura da cromatina, podem estar numa zona inativa, em dados tecidos. Mas é provável, ou vocês podem usar esta linha de raciocínio, que é, sendo este fator tão regulado e tão importante para tantos processos na célula, é provável que ainda existam mais mecanismos de retroação que possam regular de maneira específica em cada local da ação a atividade do NF-κB1. E nós vamos à procura dessa informação. Vamos tentar descobrir se há outros candidatos para ciclos de retroação negativa. Quer dizer, nós não vamos conseguir saber se é de uma retroação negativa ou positiva, mas vamos ter candidatos para a retroação. Então, que dados é que nós vamos buscar? Vamos então ao API buscar uma lista de interatores físicos e como o NF-κB é composto por estas duas proteínas, RELA e NF-κB1, vamos pesquisar na lista das interações presentes no APID, interações do NF-κB com outras proteínas, do gene NF-κB1 ou da proteína NF-κB1 com outras proteínas e da proteína RELA com outras proteínas. Estas interações físicas proteína-proteína são interações bidirecionais, ou seja, não há, ao contrário das interações regulatórias em que há uma proteína que regula a outra, portanto, um é o regulador, outro é o alvo. Aqui na interação física nós só temos informação experimental que nos diz que estas duas proteínas têm o potencial de estabelecer uma união, um complexo, não é? Portanto, eventualmente fazem parte de um complexo mais estável, mas há muitas interações proteína-proteína que são interações mais transientes, em que as proteínas se contactam, mas não estão sempre em interação, e sabe-se que muitas dessas interações transientes são responsáveis por alguns eventos de sinalização celular, ou seja, por exemplo, muitas interações entre o sinase e a proteína que é fosforilada implicam que as duas proteínas têm uma interface que lhes permite que o sinase interaja especificamente com aquele alvo e fosforile aquele alvo. Portanto, dentro das interações físicas temos muitas interações regulatórias, mas só o saber que existe uma interação física, não sabemos quem é que está a regular quem. Outras interações físicas também são interações em que duas ou mais proteínas formam um complexo estável e, nesse caso, muitas vezes, só o complexo é que tem uma função ativa na célula. É o caso, por exemplo, do NF-κB. O NF-κB, para ser funcional, tem que estar na forma de um dímero, não é? De um heterodímero. Portanto, a interação física permite-nos tentar procurar por esses complexos mais estáveis
ou interações transientes que muitas vezes são, correspondem a eventos de regulação ou de sinalização. Mas nós não vamos saber exatamente que tipo de interação física é que é. Portanto, esta base de dados só nos diz que existe evidência experimental que essa interação física existe. Ponto. Tá bom? Portanto, daqui vamos tirar uma lista de proteínas que interagem fisicamente ou com o RELA ou com o NF-κB1. Depois da outra fonte de dados, que é o Omnipath e Doroteia, temos acesso a interações dirigidas, em que há uma direção da interação. Portanto, temos um regulador e um alvo. Portanto, vamos tirar duas listas diferentes de proteínas. Vamos tirar proteínas que são reguladores do NF-κB ou do RELA. Portanto, em que a interação, a fonte da interação é uma outra proteína e o alvo da interação é o NF-κB1 ou o RELA. E, por outro lado, vamos tirar uma lista de proteínas que vamos chamar alvos, que a fonte da interação regulatória maioritariamente vai ser o RELA, também há algumas interações com o NF-κB1, mas maioritariamente é o RELA, porque o RELA do dímero, é a subunidade que se liga ao DNA e, portanto, que reconhece as regiões promotoras dos genes-alvo regulados pelo NF-κB. E por isso, muitas das interações com alvos estão anotadas entre o RELA e os genes-alvo. Portanto, aqui vamos ter uma lista de proteínas que são reguladas, muitas transcricionalmente, pelo RELA ou, eventualmente, também pelo NF-κB1. Portanto, e vamos ter estas três listas. Sim? Agora, como é que com estas três listas nós vamos procurar possíveis ciclos de retroação que envolvam o NF-κB e que, por isso, possam ser importantes para a regulação da atividade do NF-κB? É que vamos procurar por proteínas que existam simultaneamente em dois destes três conjuntos. Sim? Vamos procurar proteínas que sejam simultaneamente interatores físicos e reguladores, outras proteínas que sejam simultaneamente alvos e reguladores, e interatores, perdão, e proteínas que sejam simultaneamente alvos e reguladores. Estas proteínas são simultaneamente alvos e reguladores, obviamente são os candidatos mais óbvios para para dizermos que existem mais ciclos de retroação. Porque se uma proteína é alvo do fator de transcrição NF-κB, portanto, o fator de transcrição NF-κB regula essa proteína, mas como essa proteína simultaneamente é reguladora, vai regular o NF-κB. Portanto, dentro deste conjunto vai estar, com certeza, o IKB-alfa e, eventualmente, portanto, o A20 não necessariamente aparece porque o A20 não interage diretamente com o NF-κB. Portanto, o A20 é um ciclo de interação, de retroação indireto, porque o A20 vai regular o complexo das IKK, não é? Vocês já tiveram a parte com o professor Fernando, não é? Portanto, já estão mais à vontade com estes elementos da via. Portanto, aqui na sobreposição direta ou na interseção direta entre o conjunto de alvos e reguladores, vamos ter, por exemplo, o IKB-alfa. Portanto, se vamos encontrar aqui mais proteínas, essas outras proteínas também potencialmente fazem ou formam ciclos de retroação que podem ajudar a modular a atividade do NF-κB1. Certo? Pronto. Portanto, estes são candidatos óbvios. Além disso, temos, deixa-me ver se eu digo bem, portanto, nós sabemos, eu disse há pouco, que muitas destas interações físicas são também interações regulatórias. Sim? E algumas dessas interações ainda não estão bem anotadas como regulatórias, portanto não as encontramos no Omnipath, mas encontramos no APID, porque há evidência experimental de que há uma interação física e nós estamos a inferir que parte dessas interações físicas poderão ser interações regulatórias. Então, quando temos uma sobreposição entre proteínas que são simultaneamente alvos e interatores, vamos supor que alguns destes interatores regulam o NF-κB através da interação física e, por outro lado, ao mesmo tempo são alvos de regulação do NF-κB. Portanto, forma-se aqui também um ciclo de retroação negativa. Sim? Portanto, também temos razões para suspeitar que algumas destas proteínas que são simultaneamente alvos e interatores também formam um ciclo de retroação não necessariamente negativa, não posso dizer isso,
que pode ajudar a modular a atividade do NF-κB. Finalmente, temos aqui outra sobreposição, que é proteínas que sejam simultaneamente interatores e reguladores. Aqui, eu não diria que esta sobreposição nos dá candidatos a proteínas que façam parte de ciclos de retroação que envolvam o NF-κB, mas também eu suspeito, ou ponho esta hipótese, de que haverá uma elevada sobreposição entre os reguladores e os interatores, porque, como eu volto a dizer, muitas das interações físicas também são responsáveis por processos regulatórios. Portanto, se calhar, muitas destas proteínas que regulam o NF-κB, para exercer esse papel de regulador, muitas vezes têm que ter uma interação física. Portanto, se a regulação for por fosforilação, por ubiquitinação, por outras transformações, envolve sempre uma componente de interação física. Portanto, a sobreposição entre os dois conjuntos é uma evidência que, se esta sobreposição for significativa, e já vamos tentar perceber como é que as sobreposições são significativas, mas se for, de facto, uma sobreposição significativa, é uma evidência de que muitas desta atividade regulatória é feita por intermédio de interações físicas. Sim? Alguma dúvida? Não. Ainda vamos ter, portanto, aqui já temos uma série de possíveis resultados, portanto, estamos a analisar se existem estas 3 interseções, se são muito grandes ou pequenas em número de proteínas, mas neste momento só estamos a avaliar a existência de ciclos de retroação que envolvam apenas 2 proteínas, ou duas entidades, o próprio NF-κB e a outra proteína que está num destes conjuntos. Mas o ciclo de retroação pode envolver mais entidades, pode ser indireto, como por exemplo a situação do A20. O A20 é regulado pelo IΚB-alfa, portanto é um alvo do IΚB-alfa, mas depois não vai regular diretamente o NF-κB, vai regular os IKK e ao regular os IKK regula a forma como o sinal exterior ativa, o sinal, neste caso do TNF-alfa, vai ativar a via de sinalização do NF-κB. Portanto, é possível ter interações mais indiretas. Como é que nós podemos ir à procura dessas interações mais indiretas? Para isso, vamos usar a análise de enriquecimento funcional, que é uma análise estatística, via informática, que vamos procurar nas anotações funcionais de várias proteínas e vamos tentar encontrar processos biológicos. Podíamos encontrar, vocês penso que falaram da Gene Ontology em bioquímica computacional, mesmo que brevemente devem ter falado. Portanto, a Gene Ontology é uma base de dados que nos permite, que é um pouco como se fosse um dicionário de termos que podem ser usados para descrever a função de uma proteína ou de produtos codificados por genes. Podem ser RNAs, não têm que ser proteínas. Mas, desculpem, estou aqui, estou só... Portanto, o que a análise de enriquecimento funcional vai fazer é, numa qualquer lista de proteínas, vai tentar pesquisar se nessa lista de proteínas há um número anormalmente elevado depois também já vamos ver o que é que o anormalmente elevado quer dizer, mas há um número grande de proteínas associadas com um certo processo celular ou processo biológico. Se isso acontecer, significa que aquela lista de proteínas, seja qual for a razão pela qual nós chegamos àquela lista, pode estar associada a esse processo biológico. Então o que nós vamos fazer é, fazer esta análise de enriquecimento funcional nos reguladores, e nos alvos e nos interatores físicos. E agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que nós detectamos pela análise de enriquecimento funcional que entre as proteínas reguladoras do NF-κB temos um grande número, muito significativo, de proteínas envolvidas em proliferação celular. Sim? Estão envolvidas nas vias que regulam a proliferação celular. E quando fizemos a análise de enriquecimento funcional na lista dos genes-alvo, também vamos descobrir o mesmo processo enriquecido.
Isso significa o quê? Significa que, apesar de, se calhar, e nós vamos excluir nessa análise as proteínas que estão simultaneamente em mais do que um grupo, portanto vamos ficar só com aquelas que são só reguladores e aquelas que são só alvos, portanto não são as mesmas proteínas, mas se encontramos o mesmo processo enriquecido nas duas listas, significa que o NF-κB é regulado por proteínas que intervêm na proliferação celular e, ao mesmo tempo, o NF-κB regula proteínas que estão envolvidas na proliferação celular. Portanto, aqui temos uma possibilidade de ter um ciclo de retroação indireto, ou seja, o NF-κB regula o processo de proliferação celular e outras proteínas que não são aquelas que são diretamente reguladas pelo NF-κB, mas que intervêm na via da proliferação celular, regulam o NF-κB. Também temos uma possível ciclo de retroação, mas que não envolve exatamente a mesma proteína como um alvo regulador. E podemos fazer esta análise para processos simultaneamente enriquecidos nos reguladores e alvos e nos interatores e nos alvos. Sim? A sobreposição de processos entre os interatores físicos e reguladores, mais uma vez, só nos diz que os mesmos processos que regulam tendem a ter também interações físicas. Não é tanto a parte dos ciclos, dos possíveis ciclos de retroação. Perceberam? A ideia do que é que nós... Portanto, o objetivo global é nós vamos tentar encontrar evidências de que existem mais ciclos de retroação. Vamos procurar, por um lado, ciclos de retroação que envolvam uma proteína que é simultaneamente regulada e reguladora do NF-κB, e depois vamos procurar também ciclos indiretos, que envolvem não a mesma proteína, mas identificar processos que simultaneamente regulam o NF-κB e são regulados pelo NF-κB. Uma vez que vão aprender a avaliar se uma sobreposição entre dois grupos é estatisticamente significativa e se um processo biológico está enriquecido, se uma lista de proteínas está enriquecida em algum processo biológico, podem usar essas duas técnicas de formas criativas. Por exemplo, há análises que nós não vamos fazer nos vídeos que eu tenho preparados para vocês seguirem, nos tutoriais. Há análises que nós não vamos fazer, mas que vocês podem querer fazer. Por exemplo, eu podia estar interessado em saber estas proteínas que são simultaneamente alvos e reguladores, que processos é que aparecem nesta... portanto, estas proteínas estão anotadas com que funções, com que processos biológicos. Podem fazer uma análise de enriquecimento funcional nesta lista de proteínas que é simultaneamente alvo e regulador, e podem, por outro lado, também podem ir tentar explorar quem é que são as proteínas que estão nestas interseções, se alguma delas já foi estudada por ter um impacto na regulação do NF-κB, por aí fora. Portanto, vocês vão ter várias hipóteses de análise. Obviamente, o artigo que vão ter que escrever no fim tem uma limitação física de páginas, tem os outros trabalhos todos para incluir, vão ter que escolher destas análises quais é que acham que fazem mais sentido para vocês, e não há uma resposta certa, há várias possibilidades. Vocês podem construir o vosso artigo com diferentes histórias, portanto, definir diferentes objetivos ao início do artigo e orientar a apresentação dos resultados e a discussão de maneira a tentar comprovar ou não que essas hipóteses são válidas. E, portanto, esta parte da análise também pode entrar de várias formas no artigo. Isso é um exercício que vocês vão ter que fazer depois de terem todos os trabalhos feitos, quando quiserem escrever o artigo. Mas aqui tem vários resultados possíveis. Tem este aspecto de tentar identificar novos ciclos de retroação negativa, diretos ou indiretos, ou simplesmente caracterizar quem é que são estes possíveis, estas possíveis proteínas que são simultaneamente alvos e reguladores, o que é que elas fazem, se já existem outros estudos que tenham identificado como reguladores importantes da via do NF-κB. Alguma dúvida desta parte? Não? É agora que tenho que fazer dúvida, tenho que pôr dúvidas se quiserem. Ou melhor, obviamente vão poder pôr dúvidas depois para a frente, mas sobre esta parte, sobre os objetivos, sobre aquilo que nós vamos fazer, conceptualmente, se perceberam a ideia. Sim? Ok. Então, eu vou parar aqui a gravação para não fazer um vídeo gigantesco.
Ok.